Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Retrato de Ricardina. Este livro é uma novela de Camilo Castelo Branco e eu só tinha lido, infelizmente ainda, O Amor de Perdição, deste autor. Foi um livro que eu li por querer, ou seja, não foi em um ambiente escolar, apesar de eu saber que ele atualmente faz parte de alguns currículos no secundário, mas eu não tive essa obra e li-o mais tarde, mas foi uma obra que eu adorei e até hoje andava com aquilo na cabeça de nunca mais li nada de Camilo Castelo Branco. Ele tem tanta coisa escrita e eu nunca mais li nada. Como é que é possível? Então agora, para março, eu peguei aqui para o meu projeto de clássicos. Eu queria mesmo inserir um autor português e queria muito pegar neste autor, precisamente por isso. Então eu pedi à minha mãe que me recomendasse algumas obras, ela teve duas que me recomendou e eu escolhi esta porque era uma que eu tinha assim debaixo do olho há mais tempo. O Retrato de Ricardina, portanto, foi um livro em que eu entrei sem saber nada, zero. Portanto, foi uma recomendação, minha mãe disse que eu ia gostar, não fazia a mínima ideia de que é que retratava, não sabia se era uma história feliz, se triste, nem nada, sabia que era apenas o retrato de Ricardina. Este livro conta a história de um abade, que é o Abade Espinho, que se chama Leonardo. E basicamente a história começa logo, aqui o narrador a dizer-nos que este abade pecou na sua mocidade, porque envolveu-se com uma dama. Então houve ali um grande escândalo, obviamente que os irmãos da dama em questão se quiseram vingar e houve ali muitas guerras e acabaram por riscar o nome da irmã da família e Deus nos acuda porque obviamente tudo aquilo era muito irregular. Os anos passaram-se, o abade tem duas filhas atualmente, duas filhas já adolescentes, já na idade de casar, e decide que a melhor vingança será casá-las com os primos, portanto com os filhos dos irmãos da mãe, com esses filhos dos irmãos de quem tanto maltrataram, que expulsaram a mãe da família, que tanto falaram mal dela pelas costas. As filhas dele têm bons dotes e ele acha que poderá ser ali uma boa vingança. Casá-los, unir novamente as famílias, unir o nome dele então ali ao nome dos ilustres e ao mesmo tempo fazer ali aquela vingançazinha. Ele tem duas filhas, então a mais velha, Eugénia, aceita a proposta sem levantar qualquer problema. A mais nova, a Ricardina, contudo, tem um problema. Ela está apaixonada por outro rapaz que não tem nada a ver com os primos. Esse rapaz é nada mais nada menos do que Bernardo Muniz, que é filho de um homem que era bastante pobre ali das redondezas, mas que ganhou uma grande herança recentemente. Portanto, neste momento ele é um rapaz rico, muito rico, que está a estudar em Coimbra e é um artista, pinta, e o pai, por esta questão de orgulho, não quer ceder. Ele acha que aquela família não tem título, não tem nenhum nome sonante, porque o pai era uma pessoa que trabalhava nos campos e mesmo ele sendo agora um bom partido por ser rico, ele não aceita tal coisa. Então ele dá duas hipóteses à Ricardina. Ou te casas com o teu primo, como eu te estou a mandar, ou vais para um convento e sais-me da vista, basicamente. A nossa história começa aí e nós temos aqui logo então este amor proibido e esta separação entre os dois e eles um bocadinho a tentarem perceber o que é que vão fazer agora que surgiu esta imposição dela ou se casar ou ir para um convento e ela recusa-se a casar com outro homem que não seja o Bernardo. Então, este início de história é muito, muito parecido com o Amor de Perdição, mas sem querer revelar muito mais do que é que vai acontecer, é uma história que vai para um caminho muito, muito diferente. Este livro acompanha muito o espaço de tempo. Camilo fazia muitas vezes isso, nós começávamos a acompanhar os pais e de repente já estamos a acompanhar filhos, etc. Neste caso a história começa precisamente com o abade e depois passa então para a filha e cobre muito, muito espaço de tempo. E é uma história bastante focada nesta questão do amor proibido, mas ao mesmo tempo é uma história um bocado violenta. Foi algo que me surpreendeu, porque há imensas guerras, imensos conflitos, imensas coisas que correm mal, muito, muito drama aqui pelo meio, aqui momentos muito, muito dramáticos. É uma novela, é como a maior parte das obras de Camilo. Camilo escrevia muito novelas, pois ele vivia da escrita, era dos poucos, e tinha que escrever para comer, mas isto tem 210 páginas neste volume, nesta edição, mas na fase inicial tem ainda uma nota introdutória que não faz parte da obra, portanto é uma obra bastante curtinha. É uma história de amor proibido,
mas que não tem grandes momentos apaixonantes e de amor, ou pelo menos não numa fase primária em que nos são apresentadas as personagens. Nós sabemos do amor delas por elas dizerem que estão apaixonadas, mas não vemos esse amor a nunca acontecer, porque estão sempre a ser obrigados a separarem-se. É uma história com muitos conflitos, como já disse, também com um traço um bocadinho político aqui por trás. Há aqui algumas revoluções que depois dão para o torto, aqui algumas imposições da política. Temos aqui uma crítica muito sagaz à Igreja, portanto, esta questão do abade muito ilustre, que no fundo tinha uma mulher e 2 filhas, tudo o que ele ordenava, que ele é que mandava, e depois afinal ele era tão estranho. Foi uma personagem que me irritou solenemente, mas no fundo é uma leitura que se faz bastante bem e acaba por ser bastante previsível também, achei eu. Fiquei muito contente por ter lido mais uma obra deste autor, até porque a nível de clássicos eu sinto que os autores portugueses são dos que eu pego menos e fiquei muito contente por lhe pegar, mas de facto eu recentemente andei a ler muito Júlio Diniz e ao pegar neste eu senti uma diferença monumental. Apesar de serem autores que não viveram assim tão distanciados, eu senti que o estilo de escrita é tão diferente, porque de facto Júlio Diniz é muito simples, é muito fácil de interpretar, mesmo com um português mais arcaico, enquanto Camilo tem uma escrita muito mais trabalhada, muito mais difícil de entrar, e foi uma leitura que, apesar de ser curta, como já referi, me custou algum tempo, e temos mesmo que dar esse tempo. Eu fiz um vídeo durante o mês de março de dicas para ler mais clássicos e uma das minhas dicas é mesmo ter atenção à linguagem, e neste caso estamos a falar de um português muito arcaico, que ainda por cima é trabalhado e pode ser um bocadinho difícil. O ritmo de leitura aqui foi muito mais lento. Eu demorei muito mais a ler este livro de 200 páginas do que demorei a ler livros de 400. Posso-vos garantir, porque de facto tem esse estilo de escrita, mas é uma história que ainda assim compensa, e a escrita de Camilo compensa e vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, eu vou-vos ler aqui o início do livro, portanto o início do primeiro capítulo em que se fala precisamente deste abade ter caído em pecado, só para vocês terem um bocadinho de noção do estilo de trabalhar e do português arcaico que eu estou a falar. O abade de Espinho. O abade de Espinho, um dos mais ricos da diocese de Viseu, pecara na mocidade, coisa rara se não singular em abades. A serpe tentadora fizera-lhe o salto do pescoço de uma bela mulher, onde a mensageira do Averno se enroscara. Era também gentil o presbítero. Bem pode ser que as línguas farpadas de 2 serpentes se encontrassem na remetida, mutuando-se a tentação. Se o cúmplice do seu delito não estivesse desvairada dos mesmos filtros, é crível que fugisse de casa solarenga de seus pais para a residência abacial do padre Leonardo Botelho de Queiroz? Responda a dignidade e o pudor de quem lê. Portanto, estão a ver que é uma escrita muito engraçada, muito cativante, mas muito trabalhada, e com estes termos do português bastante arcaico, que são super interessantes, mas que, inevitavelmente, para quem não está tão habituado, vão atrasar o ritmo de leitura, que foi como aconteceu. Ainda assim, eu gostei muito da obra. No início, há muitas semelhanças com o Amor de Perdição. Aquela questão do amor proibido, a questão de ela ser obrigada a ir para o convento, é muito semelhante ao Amor de Perdição no início. E eu até fiquei naquela, será que vai ter um desenrolar semelhante? Mas não, vai para um caminho completamente diferente, e isso surpreendeu-me bastante, e gostei bastante da obra na sua totalidade, e dei-lhe 4 estrelas bem gordinhas, e claro, espero um dia pegarem mais obras deste autor. E é isso, pessoal. Digam-me em baixo se conheciam este livro, se já leram alguma coisa de Camilo, se há algum de Camilo que vocês adoram e que me recomendariam a mim. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem então um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de conhecer mais autores clássicos portugueses, e não se esqueçam então de subscrever o canal se ainda não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!